Aí, jantarada. Tenha paz de Deus, abençoe. Toma um café logo aí. Paz de Deus abençoe. Assina o sininho. Assina nada, não precisa assinar nada não. Não precisa assinar canal nenhum. Vamos trabalhar duro, que a sociedade brasileira precisa de pessoas trabalhadoras. Sabe, deixar de ser parasita. Tem muito parasita cristão que mete a boca no mundo, que o mundo jaz no maligno, vive de todos os benefícios da sociedade conquista e fica aí metendo a boca que o mundo, que o forma desse mundo, isso é de outro planeta. Isso a gente já sabe. Nosso dever como discípulos de Jesus é ser útil à sociedade. Não ficar pescando em alto mar o resto da vida, não. Bom, é o seguinte, tem um irmão que trabalha numa parte do Ministério da Reforma, me fez uma pergunta, e um trabalho muito sério que eles estão fazendo e que virá à tona em breve. E ele pediu que eu falasse sobre a questão do casamento no Paraguai, para que as pessoas entendam, né? E ele pediu que eu mandasse, eu vou fazer o vídeo, que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de maneira mais simples, para que todos entendam. Então, a reunião aqui da Reforma sempre é com as portas abertas. Então, o que eu vou responder para ele, eu respondo aqui, assim já arranca a máscara de muita gente falsa da igreja. Muito canalha aí, se pagando de servo de Deus, e que lá no passado era fraudador. Nós tivemos as fraudes nos anos 60, nos anos 60 e nos anos 70, foi a farra da aposentadoria por invalidez. Eu vou entrar nesse assunto depois, não adianta comentar aqui, nós estamos falando agora aqui do casamento no Paraguai. Vai me colocar comentário que se aposentou, né, por invalidez, ficar perguntando o que eu acho da máscara, ficar perguntando quanto que deu o dinheiro da coleta. As pessoas têm que fazer comentários do vídeo. E não adianta mandar 20 comentários, tá? É um comentário por pessoa. Quem manda mais de um comentário, eu tiro. E pode cair no spam, tá? Então, sem bagunça aqui no canal. Cada um, nada de encher com milhões de coraçãozinho para chamar atenção. Vamos ter ordem. Isso aqui é um trabalho nosso, isso aqui é nosso, isso aqui vai seguir. A gente vai partir dessa terra e esse trabalho tem que seguir. Vamos deixar tudo em ordem para a nossa geração futura entender. Tá? Quer vaidade, quer se chamar atenção? Vai lá na CCB, lá que é o teu lugar. Tá? Vamos ser ordenados aqui. Eu leio todos os comentários, tá? Então, o casamento teve a farra das aposentadorias por invalidez. E teve os casamentos no Paraguai. O casamento no Paraguai era assim. Em 1891, já houve uma tentativa de criar a lei do divórcio no país. Por quê? Com a primeira Constituição no Brasil nos anos de 1800, o casamento era indissolúvel. Por quê? Porque a primeira Constituição Federal brasileira declarou que a Igreja Católica era a igreja oficial no Brasil. Tá? Se teve a igreja evangélica entrou no Brasil, foi graças aos maçons. Foi a ordem maçônica que financiou o irmão Franciscon e que financiou outras igrejas. Né? Esse também é um trabalho que está sendo feito aí, que eu colaborei também bastante no particular, trazendo material que líderes maçons da igreja presbiteriana nos Estados Unidos e pessoas com quem Franciscon trabalhava, maçons, financiaram e patrocinaram a entrada da igreja evangélica no Brasil. Se tem igreja evangélica no Brasil hoje, foi graças aos políticos maçons. Ao invés de chamar de filho do diabo, vocês tinham que agradecer eles. Porque Deus não se usou de nenhum cainha de terno evangélico para trazer a igreja evangélica aqui. Foi os maçons que conseguiram isso.
Por isso que teve um monte de igreja no final de 1890 para do ano 1900 e de 1900 a 1910 e 1920, um enxame, uma colonização evangélica no Brasil. Por isso que tem igreja evangélica de todos os tipos, e tudo vem de fora. Nós somos um país colonizado religiosamente. Esses movimentos pentecostais, foi tudo colonizado. Tudo veio de países da Europa e principalmente nos Estados Unidos, que era uma farra das igrejas. Todo mundo tinha revelação, tudo igual, não muda nada. Cada um tinha uma revelação diferente e vinham ganhar dinheiro aqui, montar em nome de Deus a igreja aqui, porque o terreno era fértil, né? A maioria dos brasileiros desempregados, sem alfabetização, analfabetos. E vieram aqui no Brasil e o Brasil estava com essa lei do casamento indissolúvel com base na Constituição Federal Brasileira da Igreja Católica. Teve uma tentativa de mudança, de acabar com o casamento indissolúvel várias vezes. Em 1910, 1891, por exemplo, ou lá para 1910, mais ou menos, houve uma tentativa de criar a lei do divórcio. O senador, na época, senador Rui Barbosa, que é um advogado, pai da advocacia, né? Um dos pais da advocacia, ele era senador, ele impediu. Aí foram várias tentativas. E sempre chegava na hora de aprovar a lei do divórcio, dava errado. Só em 26 de dezembro de 77 é que foi aprovada a lei do divórcio. Por que queriam fazer a lei do divórcio? Pelo seguinte: primeiro que isso ia trazer taxas, né? Os cartórios eram muito fechados. Eram ligados só à família de políticos. E o que acontecia? Como o casamento era indissolúvel, nunca o vínculo matrimonial era rompido, nunca. Mas haviam o quê? As separações. As pessoas se separavam. A isso se dava o nome de desquite. Ora, as pessoas se separavam, tendo desquite, havia uma separação de corpos, uma separação da moradia, moravam em casas diferentes, e também separava-se, até os bens podia se separar, mas não rompia o vínculo, por causa dessa lei do casamento indissolúvel, que era uma lei religiosa, estava na Constituição, mas a Constituição ela estava vinculada à Igreja Católica, que é o casamento até a morte. Então o Brasil também estava vinculado a essa lei. Não poderia haver divórcio, só desquite. Aí você vai talvez pensar: desquite e divórcio é a mesma coisa. Não. Até 26 de dezembro de 77, desde que o Brasil teve a primeira Constituição em 1830, por ali, só havia o desquite, que era a separação. A pessoa separava de casa, como eu falei, separava bens, ficava separado. Mas as pessoas conheciam outras pessoas e começavam a se relacionar com estas pessoas. Muitos namoravam, mas a maioria ia morar junto. Por que morar junto? Porque não podiam casar. Por que não podiam casar? Porque eles, embora desquitados, quer dizer, separados, o vínculo matrimonial era até a morte. Não havia divórcio. Entenda isso. Até 1977 não havia divórcio. Em alguns casos havia anulação. Exemplo, mulher que não era virgem, questões criminais. Era muito raro. Mas não havia divórcio. O que havia era desquite. Então, em alguns casos havia anulação. A nulidade do casamento não era divórcio. É como se a pessoa não tivesse casado. E a pessoa que era vítima, condenada, né, por ter fraudado ou mentido, ou cometido, geralmente a mulher, né, que era pecadora,
essa ficava discriminada na sociedade. A mulher desquitada e o homem desquitado no Brasil, eles sofriam eles eram muito discriminados na sociedade, principalmente a mulher. Só que as pessoas iam conhecer outras pessoas e queriam viver juntos. Não era proibido isso, morar junto com outra pessoa. Só que não podia casar. Esses eram o quê? Os amaziados. Lembra? Aquele cara é amaziado, é amigado. Amigado, amaziado. Moravam juntos, mas não tinha direitos de nenhuma espécie. O que a congregação fez? A congregação seguia a lei do desquite. Estava certo. Casamento de acordo com as leis brasileiras. Então, quando tinha um desquite, a pessoa poderia, alguns casos foram mantidos no cargo, no ministério, mas não podiam casar de novo. Mas geralmente desquitado, ele era obrigado a entregar o ministério porque ele não ia poder casar de novo. Alguns casos até de ancião ainda vivo. Então, o que as pessoas queriam? Elas queriam casar para poder se batizar. Elas tinham que casar para poder se manter no ministério, por causa de desquites. E não podia. Por quê? Porque a pessoa morava separado, não tinha mais nada com a outra, estavam desquitados judicialmente, mas o vínculo matrimonial estava mantido. Estava mantido o vínculo matrimonial. Era marido e mulher, quer dizer, não se chamava casado, falava desquitado. Mas por força de lei não podiam casar de novo. Por quê? Porque isso era um resquício da lei que era pautada na Igreja Católica. Nós somos colonizados pela Igreja Católica aqui. A questão não é Portugal. A questão é que a Igreja Italiana, né, apostólica italiana, de Roma, da Itália, trouxeram política para o Brasil. Então era a política e a Igreja Católica de Roma. Também havia a Igreja Católica Ortodoxa da Inglaterra. Essas igrejas, elas colonizaram a região dos Estados Unidos, por exemplo. É um outro tipo de catolicismo. O catolicismo ortodoxo da Inglaterra, por isso que nos Estados Unidos também falam inglês. Eles têm um cristianismo, né, voltado para a prosperidade e o estudo. Quanto mais estudo, quanto mais estudar, mais trabalhar, principalmente estudar, mais você pode ser um bom filho de Deus. Por isso são nações poderosas que tinham um cristianismo voltado para o capitalismo. O catolicismo da Itália, ele tinha uma visão extrativista. Era colonizar para roubar mesmo. Então toda a nossa riqueza foi levada embora por aqueles religiosos que estavam no poder em Portugal. Isso não tem nada a ver com o povo de Portugal de hoje. Mas dos pobres era o reino do céu. Por isso que os países colonizados aqui na América do Sul, a maioria é pobre. Por quê? Porque tanto a Espanha quanto a Portugal, eles colonizaram aqui o Brasil com a teoria dos pobres herdarão o reino dos céus. Levaram toda a nossa riqueza embora. E trouxeram o quê? Essa doutrina católica como sendo a oficial do país. E com isso não podia divorciar. Existia o crime de bigamia. Crime de bigamia é falar que era solteiro e casar num outro estado. Não tinha computador na época. Algumas pessoas casavam de novo mentindo, falando que era solteiro. Aí respondia criminalmente pelo crime de bigamia. Mas ele não estava morando com a outra pessoa. Mas ele era desquitado, ele não estava morando. Mas tinha o vínculo matrimonial. O vínculo do casamento nunca se extinguia. E a congregação então botou um freio nos anos 70 dizendo que quem for amaziado ou não for casado dentro da lei
não poderia se batizar e nem ter liberdade na igreja. Principalmente se batizar. A pessoa perguntava, você é casado? Não, eu sou amaziado. O que os anciãos falavam? Vocês têm que casar de acordo com a lei para poder se batizar. Então muitas pessoas queriam casar e não podiam. O que as pessoas faziam? Iam casar no Paraguai. Mas como que era isso? Existiam milhares de advogados na época que anunciavam esse trabalho. Precisa casar? Fale conosco. Os advogados intermediavam o casamento no Paraguai. Meu pai na época casou também no Paraguai para poder continuar como músico, dizendo na igreja que era casado. Era casado no Paraguai. Então, a pessoa vinha voltar para resolver os papéis no Paraguai e falava no Brasil que era casado. Só que na realidade ele foi casado no Paraguai. Não era proibido ele casar no Paraguai. Até em outros países. Por quê? Nesses países vizinhos, Uruguai, Bolívia, Paraguai, havia divórcio. Lá tinha lei do divórcio. No Brasil não. Então as pessoas de fato mesmo moravam juntas amaziado. O amaziado, gente, é equivalente hoje à união estável. É você viver junto como união estável. Você não está casado no papel. Bom, então as pessoas viviam juntos, mas a lei não os protegia. Porque eles eram o quê? Amaziados. Eram pessoas desquitadas, mas estavam casadas por lei com o casamento. Eram desquitados, mas tinham vínculo matrimonial. Então eles moravam juntos, fora da lei. Mas viviam juntos, amaziados. E essas pessoas queriam se batizar. O que aconteceu? Falavam, tem que casar. Mas não tinha como casar. Então, na realidade, estavam forçando, indiretamente, sem falar, eles não falavam isso, né? Mas estavam indiretamente forçando as pessoas a se casar em outro país. Tinha muito advogado da congregação que ficou rico com isso, viu, gente? Que tinha aqueles advogados, aquele irmão da congregação. Muitos indicavam aquele irmão, ele faz isso. Bom, aí veio a lei do divórcio. Mas então, antes de chegar a lei do divórcio em 77, então as pessoas casavam no Paraguai e vinham com a certidão do Paraguai aqui. Só que essa certidão não era validada aqui. Porque o casamento no exterior, gente, ele tem valor no Brasil? Tem. Mas ele precisa passar pelo consulado e ser validado. E tem os procedimentos, hoje em dia, tem os procedimentos no cartório mesmo, para você validar o casamento no exterior no Brasil. Para você casar no Brasil, você não, com um casamento no exterior, você pode ser, ou hoje você pode ser divorciado, desquitado e casar no exterior e valida a documentação no Brasil. Aí passa a ter valor o casamento no exterior aqui no Brasil, após a validação dos documentos. Antigamente, até 77, no tempo do desquite, eles não validavam. Não validavam o casamento no Brasil. Por quê? Porque quando eles declaravam que eram ou solteiros ou desquitados, esse desquite tinha valor lá no exterior. Eles aceitavam o desquite do Brasil e declaravam o divórcio lá. Mas esse divórcio não tinha validade aqui. Porque aqui não tinha lei do divórcio. Lá tinha. Então eles falavam, lá no Paraguai, nós somos divorciados. Nós somos desquitados. Para o Paraguai era como se fosse divorciado. Ah, então tá bom. Tem a certidão com a verbação do desquite? Tem. Aqui no Brasil era como se tivesse casado. Mas lá no Paraguai é como se tivesse o quê? É como se tivesse divorciado. Porque lá tinha lei, aqui não tinha. Então lá eles casavam a pessoa. E ele vinha como um cara de pau para o Brasil casado. Eles passavam pela validação? Não. Por quê? Porque a pessoa não poderia casar no exterior sendo ainda casado no Brasil. É desquitado, então. É desquitado, mas tinha um vínculo matrimonial. Se casasse de novo no Brasil, sem informar, respondia o crime de falsidade ideológica e o crime de bigamia.
Então, quando ele casava no exterior, ele pegava aquela certidão e levava para a igreja para se batizar. Inclusive, muitos se mantiveram no ministério com esses casamentos no Paraguai. Muitos. Muitos, inclusive, estão vivos aí no Brás, né, pessoalzinho? Casados no Paraguai, né? Porque quando vocês queriam casar, de novo não podia, né? Então driblava a lei, ia para o Paraguai, casava, não validava aqui e saia mostrando a certidão de casamento no Paraguai. Mas não estava validada no Brasil. Eram clandestinos. Só que os políticos viam que isso era um fenômeno social. E as leis, elas vêm do fenômeno social também. A lei, os fatos sociais, os fenômenos e os fatos sociais, eles também são fontes do direito. Eles produzem lei. E demorou muito até que rapidamente aprovou o divórcio. Por quê? Para acabar com esse negócio do casamento no exterior. Para que então as pessoas pudessem casar novamente no Brasil e gastar esse dinheiro cartorário. Gastar com divórcio, com desquite, com divórcio, emolumentos no fórum, taxas judiciais, taxas cartorárias. Nós estamos falando aqui de multimilhões, tá, gente? Porque sempre ocorreram milhares e milhares de divórcios e desquites, sempre. O que aconteceu? Então a lei mudou e disse o seguinte, ó, vocês não precisam mais casar no exterior. Vocês podem se desquitar aqui no Brasil e depois de 2 anos desquitado, vocês podem divorciar. Aí vocês podem romper o vínculo matrimonial. Até então não podia. Com isso, depois de 2 anos desquitado, tinha que fazer prova disso, tinha que pegar testemunho. As pessoas ficavam desquitadas e, em 2 anos, tinha o divórcio e rompia. Porque, na realidade, gente, a lei do divórcio foi a validação jurídica de um fenômeno verdadeiro. As pessoas estavam desquitadas. Ao invés de elas terem que mentir e fraudar, a própria lei brasileira ajudou as pessoas a ficarem dentro da lei. De que forma? Vocês ficam aqui no Brasil 2 anos desquitados, porque pode voltar a conviver, pode voltar a fazer as pazes. Deu 2 anos, divorcia. Rompe o vínculo matrimonial e a partir dali você pode casar no Brasil dentro da lei. Então as pessoas não precisavam mais fraudar informações. Com isso, muito escritório de advocacia na época fechou, porque só trabalhava com isso. Estavam ricos. E aí o que aconteceu? Não precisava mais sair, não podia divorciar. Então havia o divórcio, que era dentro da lei. As pessoas casavam de novo dentro da lei e não era mais adultério. Por que era adultério antigamente? Porque se você se desquitava, depois de 5 anos desquitado, você continuava com o vínculo matrimonial. Se você se envolvia com uma outra pessoa, você caía em adultério. Por quê? Porque você estava casado, ou seja, a pessoa não tinha como se desquitar e casar de novo e se envolver com alguém. Por isso a congregação pegou essa doutrina, essa brecha jurídica, e trouxe para o ano de 2022, dizendo o seguinte: quem se divorciar e casar de novo está em adultério. Isso é mentira. O adultério só acontece quando você não rompe o laço matrimonial. Antigamente não rompia. O desquite não rompia. Então tinha os amaziados. Aí a congregação não aceitava. Tudo bem, estava fora da lei. Mas com o advento do divórcio, depois de 2 anos desquitado, nesses 2 anos de desquite, você não poderia viver com outra pessoa. Você tem que ficar neutro. Oficialmente, né? Deu 2 anos, dissolve o vínculo matrimonial e aí você não é mais casado. Se você casar um dia depois do divórcio, não é adultério. Por quê? Porque rompeu o vínculo matrimonial, não pelo desquite, que não rompia, mas pelo divórcio. Essa é a lei do divórcio.
O divórcio, gente, é só para tirar o vínculo matrimonial, que é assumir diante da lei algo que já acontecia. É trazer para os registros oficiais brasileiros a verdade de fato. Ali estava desquitado, mas estava separado. O divórcio, ele veio ajudar as pessoas a ter uma vida mais digna. Porque assim as pessoas poderiam viver a verdade, não precisaria mentir, não precisaria ficar casado e cair no adultério, não precisava se separar e cair ficar maziado, cair no adultério, porque as igrejas também seguiam a lei, estava certo, era a lei do país. É injusto? Vai morar em outro país. A pessoa podia sair do Brasil e morar no Paraguai e viver de acordo com as leis vigentes do Paraguai. O problema é que as pessoas mentiam. Quando elas iam no Paraguai, elas mentiam, elas davam como se morassem no Paraguai. Isso é falsidade ideológica, isso é fraude. Porque só pode casar no Paraguai, gente, ou quem estava realmente visitando, caráter de turismo, até poderiam casar, mas era uma coisa rara. A pessoa tinha que morar no Paraguai. Então as pessoas declaravam que estavam no Paraguai, que tinham um endereço ali, eles conseguiam driblar isso, e aí casavam lá. E viam como casado aqui. Então, na realidade, ele passava por casado aqui, mas ele não era casado. E, na realidade, ele era desquitado. Ele estava como adultério. A congregação não poderia aceitar a certidão de casamento do Paraguai, porque eles sabiam que quem estava casado no Paraguai estava de acordo com a lei. Mas, diante da lei brasileira, eles eram desquitados. Então, a pessoa de verdade, embora estava casado no papel, no Paraguai, dentro da lei, estéril do estrangeiro, aqui no Brasil, esta pessoa estava em adultério. Por quê? Porque o Brasil não tinha divórcio. Desquitado no Brasil que casava no estrangeiro, na realidade, perante a lei brasileira, ele estava em adultério. Então eles limpavam o adultério juridicamente limpavam o adultério, viam casados e se apresentavam na congregação para manter o ministério, para poder se batizar, como se casados fossem. Ao invés da congregação falar, não, vocês não são casados no Brasil, vocês são desquitados no Brasil, e trocaram o fundamento do desquite no Paraguai, vieram como casados e não validaram esse casamento no Brasil. Porque não tinha como validar. Por quê? Porque não tinha lei do divórcio. Olha que confusão, gente. Hoje pode. Por quê? Porque hoje tem a lei do divórcio. Só que hoje não preciso casar no exterior. Eu divorcio aqui no Brasil. E hoje não preciso ficar 2 anos de desquitado. Eu divorcio na terça, na quarta eu caso de novo. E não estou em adultério. Por quê? Quando sai a sentença do juiz que eu estou divorciado, o vínculo sai no momento que o juiz sentencia. Se ele der uma sentença terça de tarde e eu casar na quarta, eu não estou em adultério. Por que eu não estou em adultério? Porque eu já sou divorciado, coisa que não era antes. Então eu não preciso ir para outro país, enganar as autoridades. E na congregação as pessoas enganavam as autoridades para poder se batizar na congregação. E o Ministério da Congregação, com o seu corpo jurídico, sabia disso e aceitava. Ao invés de bater contra, já que são tão zelosos da lei, eles podiam falar, vocês estão dentro da lei do Paraguai, mas vocês estão fora da lei do Brasil. Então, para tapear as leis brasileiras e para ter batismo e falar que estava tudo certinho, eles passaram a mão, deixaram passar para ganhar coleteiro. E o povo também sem vergonha. E inclui meu pai também que fez isso. A cultura da igreja, a cultura brasileira forçava isso. Quando veio o divórcio, acabou isso. Tem o divórcio, acabou o divórcio, acabou o vínculo matrimonial. Quando você casa de novo, você não está mais em adultério. Por quê? Porque o divórcio diz que acabou o regime de casamento. O vínculo matrimonial mudou, deixou de ser como era a igreja católica e passou a ser uma lei brasileira, um Estado laico, Estado de direito. E esses direitos aumentaram grandiosamente para as mulheres. As mulheres foram muito valorizadas com a lei do divórcio. Passaram a ter direito à metade do patrimônio integral.
passaram a ter direito à guarda. Antigamente no desquite as mulheres perdiam a guarda dos filhos. Ou ficava com a guarda, mas ela era discriminada na sociedade, até para trabalhar. Muitas eram desquitadas, falavam que era casada. Só que aí o que tinha que ter? O marido tinha que autorizar a mulher a trabalhar. Como ela era desquitada, não tinha como pedir para o marido assinar, porque estava morando fora. Então muitas ficaram desempregadas. Muitas tiveram que se prostituir, inclusive. Por quê? Porque a sociedade discriminava a divorciar, a desquitada. Mas quando veio a lei do divórcio, essa lei trouxe mais dignidade para a mulher. Porque para o homem sempre tinha um jeito. Não tinha problema o homem ser desquitado ou não, ele tinha emprego. A mulher não. A mulher tinha que ser virgem. Na nova lei, na nova Constituição Federal Brasileira de 88, não existe mais esse negócio. Aliás, na atualização da lei, foi em 2001, 2002, que começou a ser crime querer saber que a mulher era virgem ou não. A lei do divórcio, gente, foi uma bênção de Deus na vida das mulheres cristãs. Porque para Deus, o que prevalece é a verdade, não a mentira. Então os casamentos de fachada, de mentira, era para proteger o quê? Era uma coisa que as famílias conservadoras queriam manter os casamentos de pé por causa do sistema religioso. As igrejas cheias com seus filhos, com o povo casado, mesmo que vivesse na mentira. Esse era o sentimento católico aqui no Brasil, da qual as famílias ricas, os barões de café, os empresários, os raríssimos advogados que falavam, para ser advogado tinha que falar francês, tinha que estudar em Portugal, tinha uma faculdade lá na Bahia. Era um ou outro que era advogado. Políticos, eram todos católicos. Então eles queriam manter a família conservadora. Então tudo eles fizeram para não dar o direito da mulher casar de novo. O homem também. E o que acontece? Isso foi vencido. Então a mulher passou a ter mais dignidade, mais direitos. Então quando a pessoa se divorcia, ela hoje ela não se desquita. Ah, eu não vou desquitar. Não, você não vai desquitar, você vai divorciar. Hoje você divorcia direto. Se você casa de novo, você não está em adultério. O que a congregação fez? Para enganar as pessoas da congregação. Manteve o sentimento católico. O casamento é indissolúvel. Essa é uma doutrina católica, não é uma doutrina bíblica. Porque na Bíblia permite o divórcio. Moisés falava, se você repudiar uma mulher, dê-lhe carta de divórcio. Por quê? Para que ela possa casar de novo. No Velho Testamento, a mulher não poderia casar de novo porque ela era repudiada. O que era o repúdio no Velho Testamento? Era o desquite aqui no Brasil. Vocês entenderam? Então, na realidade, havia desquite no Velho Testamento e divórcio. O que o homem fazia? Ele não dava carta de divórcio para maldosamente não deixar a mulher casar de novo por ciúmes. E ela não conseguia emprego, ia se prostituir. E aí falava que a prostituição era pecado, mas não matava os clientes das prostitutas, que eram os próprios religiosos. Que se tinha casa de puteiro, é porque tinha os homens, santos que frequentavam. Então, aquele divórcio do Velho Testamento, Jesus falou, olha, Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus falou assim, é por causa da dureza do coração. Mas que dureza de coração? É que os homens, qual a dureza? A dureza contra a mulher. Os homens queriam maltratar as mulheres, não dando carta de divórcio, porque tinha o coração duro. Então Moisés falou, vocês têm que dar carta de divórcio para a mulher que você repudiar. Aquela mulher que você não quer viver mais, a mulher não podia pedir o divórcio, mas o homem podia. Era uma lei machista. Mas mesmo assim, a lei de Moisés era melhor do que a lei da congregação. Porque se o homem repudiasse a mulher, desquitava, se não fosse pela prostituição, e casava de novo, ou a mulher também, caía em adultério. Por isso fala, aquele que casa de novo, a não ser por adultério, peca. Por quê? Peca porque estava desquitado, não estava divorciado. Mas aquelas pessoas que estavam divorciadas, que teve muito homem no Velho Testamento, que eram boas pessoas, que dava carta de divórcio para a mulher e dava dinheiro. Tinha homens bons ali. É que na Bíblia só mostra os chefões, os líderes. Mas tinha muita gente boa. Tinha muitos homens bons ali. Eles desquitavam, repudiavam. Nem era repúdio, eu não quero mais viver com você.
Mas como você trabalhou para mim muito tempo, eu vou te dar esse lote para você, e vou te dar carta de divórcio para você casar novamente e até faziam alianças e amizade. Tinha muito disso também. A canalice geralmente era na liderança. Teve muitos judeus bons no Velho Testamento. Não estou falando do povo atual. Então era isso que Jesus estava combatendo. Por causa da dureza do coração, Moisés mandou dar carta de divórcio. Por quê? Porque os homens não davam carta de divórcio. Hoje no Brasil, a mulher não depende da carta de divórcio do homem. Se o homem não quer assinar a carta de divórcio, o juiz sentencia por sentença judicial e declara divorciado. Se o cara tentar segurar os bens ou mentir, ele responde criminalmente. Se tentar enganar o juiz, ocultando bens, ele pratica um estelionato. Ocultação de bens no divórcio é crime. Ele perde tudo e ainda paga a multa. Em alguns casos ainda pode até ser preso. Perde direito à guarda, perde direito a tudo. E se falar mal da mulher para os filhos, pratica crime de alienação parental. E a mulher também. Então o divórcio, ele, desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, ele sempre foi uma ferramenta jurídica de libertação. E por que libertação? Porque as pessoas estavam infelizes num casamento infeliz, por diversos motivos. Casou para sair da casa dos pais, casou porque estava apaixonado sexualmente, não tinha maturidade. As pessoas casavam jovens, estavam com muita vontade de fazer sexo. O sexo era permitido somente dentro do casamento. Nos anos 70 para trás, ou até os anos 90 aqui no Brasil, teoricamente o sexo era dentro do casamento. Só que as pessoas não faziam. O que a lei fez? O sexo não é um fato legal ou ilegal, dentro ou fora do casamento. O que não pode é ter sexo criminoso. O sexo é uma prática sexual, é uma liberdade das pessoas. Eu posso fazer sexo sendo solteiro, posso casar. Inclusive, adultério não é mais crime, ele pode ser um motivo para divórcio. Mas ele não é mais crime, porque o Estado não decide a opção sexual das pessoas. Antigamente, ser gay era crime. No Estado Islâmico, hoje em dia, é crime. No Afeganistão, é crime. No Irã, é crime. No Brasil, não é crime. Por isso que as pessoas discriminam. No Velho Testamento, não é que Deus abominava os gays, os homossexuais. É que era crime. Só que era assim, não era só pecado, era crime, que não existe pecado, o que existe é crime. No Estado religioso mosaico, era um crime passível de morte. Hoje, se você pegar a Bíblia ao pé da letra, você teria que matar o homossexual. Só que não é mais crime, é um direito constitucional. Então eles têm que ser tratados com dignidade, eles não podem ser punidos. Porque a pena para o homossexual na Bíblia não o pecado vai embora. Não, é pena de morte. Como nós não temos pena de morte no Brasil, eles também não podem ser condenados. Claro que se o povo da congregação pudesse, se a lei permitisse, o povo da congregação seria o povo mais assassino da face da terra. Que tem várias coisas na Bíblia que manda matar mesmo. Adultério. Moisés mandava matar. O adultério hoje em dia é só um descontrato de fidelidade conjugal. Você não pode matar a pessoa. A sociedade não julga mais casos de adultério. Nem a lei. Isso é entre o casal. A congregação julga. A congregação manteve-se como igreja católica medieval e julga as relações adulterinas, sendo que isso é um assunto particular do casal. E ela obriga as pessoas. A congregação não reconhece a lei do divórcio. Ela diz que se você divorciar e casar de novo, você está em adultério. A congregação está enganando a irmandade. Quando ela fala que a congregação não aceita o divórcio, ela está mentindo. Ela está dizendo o seguinte: nós não aceitamos, nós não reconhecemos a lei do divórcio e não aceitamos o desquite, porque se você desquitar e casar de novo, você está em adultério. Só que nós não estamos no regime do desquite, nós estamos no regime do divórcio. Então eles falam, não aceitamos o divórcio e se casar de novo cai em adultério, como se o divórcio fosse uma lei igual à do desquite. O desquite não rompeu lá o vínculo matrimonial. E eles querem colocar que o divórcio também não rompe,
Por isso que eles falam que é adultério se você se divorciar. Mas é mentira, é fraude. É fraude. A mesma coisa no Velho Testamento. Fala que Jesus proibiu o divórcio? Não. Jesus era a favor que o homem desse carta de divórcio. Por isso Moisés mandou dar carta de divórcio por causa da dureza do coração. Ou seja, os homens não davam carta de divórcio para que a mulher não pudesse casar. Esses homens do ministério de hoje, gente, eles são piores que os mais radicais do Velho Testamento. Que também eles não querem dar a carta de divórcio. Então eles tratam a lei do divórcio como se fosse lei do desquite. E fala que quem se divorciou cai em adultério se casa novamente. A Irmandade fala que assim, se separou o casal. Ao invés da congregação ficar fora do assunto, ela diz o seguinte, ó, o primeiro que casar peca. Veja, isso é textual em doutrina. E a gente sabe que o primeiro que casar não cometeu adultério, porque a lei de divórcio rompeu. A pessoa está dentro da lei. Se você se divorciar dentro da lei, você não está em adultério. Nós não estamos na lei do desquite. Não precisamos casar fora. Porque às vezes você não localiza mais a pessoa para divorciar, mas você pode morar com a pessoa. O que o Estado faz? A lei brasileira reconhece que morar junto configura família, que é chamada união estável. Não existe mais amaziado. Não existe mais amaziado. O que existe é relação de união estável. E a união estável é reconhecida como um casamento. Mesmo que você não tenha se divorciado ainda. Por diversos motivos. Hoje, gente, é fácil divorciar. Pela internet você divorcia. Você divorcia até no cartório. Precisa de advogado, mas você divorcia até no cartório. Se você não tiver filho, você divorcia no cartório mesmo. E todos os direitos são assegurados. Então nós estamos numa liberdade que a lei nos deu. De andar dentro da lei e não estar em pecado diante de Deus. Tudo que você faz na tua vida dentro da lei, você não está em pecado diante de Deus. Inclusive ser homossexual. Porque antigamente era crime, hoje não é. Antes as pessoas tinham que esconder, hoje não mais. O problema é que a congregação é uma farsa. É uma instituição de líderes farsantes. De pessoas criminosas, porque eles estão praticando um crime de constrangimento ilegal no povo. Dizendo que as pessoas, que está bem claro, não é que é proibido, não está assim, é proibido casar de novo. Eles estão dizendo que quem se divorcia, não é desquite, que não tem mais. Quem se divorcia, o primeiro que casar, cai em adultério. Mas isso é lei do desquite, então isso é uma fraude. E aí diz o seguinte, que aquele que foi vítima do adultério, como se a pessoa se divorciou, a mulher casou de novo, é uma outra invenção. Dizer que o homem, né? Então vamos lá, a mulher casou de novo. Então ela caiu em adultério. Mentira, porque não existe lei do desquite. Com o divórcio rompeu, então não tem adultério. Aí diz assim, essa mulher está condenada ao inferno. Não tem liberdade na igreja. E esse homem aqui, ele foi vítima do adultério. Então, ele foi vítima do adultério. Mas ele pode casar de novo. Quando ele casa de novo, se ele estivesse na lei do desquite, ele teria que promover isso judicialmente. Ele teria que anular o casamento lá na lei do desquite. Ele não pode simplesmente pegar e casar de novo. Ele ainda é casado também. Ele tem que entrar com uma ação judicial para que o juiz sentencie aquela mulher como prática de adultério e permite, então, ocorrer o divórcio por adultério e ele pudesse casar de novo. O problema, gente, é que não tem como fazer isso, porque na lei do desquite não tinha lei do divórcio. Como é que a pessoa ia provar que o adultério, que ocorreu o adultério se não tinha lei do divórcio? Hoje em dia, quando você divorcia e casa de novo, você não cometeu adultério. Então, esta pessoa, ela não pode casar novamente porque ela foi vítima de adultério. Ela não foi vítima de adultério. Hoje em dia, depois de 1977. Então você vê que faz 50 anos que a congregação enfia uma faca no pescoço das pessoas, obriga a viver coisas que a lei não obriga,
torturaram, massacraram, dizimaram e ainda fazem a divisão nas famílias. Porque pode muito bem os casais se divorciar, manterem a amizade e respeito por causa dos filhos. A congregação, ela macula a honra do primeiro que casa, chamando de adultério, queima a imagem desses perante os filhos, e o que é a vítima, muitas vezes é um canalha, é um agiota, é um bandido. A mulher não podia se separar, agora ela pode. Agora que Deus abençoou a sociedade brasileira com o divórcio, para a mulher sair das garras do canalha, porque antigamente não podia divorciar, então o cara cagava na cara da mulher, como acontece na congregação hoje. Muitos homens são bandidos, maltratam a mulher, espiziam, humilham, não trabalham, não dão amor, não dão afeto, não respeitam, são bobocas, bananões, e a mulher não podia divorciar. Hoje pode. Então o divórcio, para quem quer andar dentro da lei, foi uma bênção de Deus. Então você que divorciou e casou de novo, você não é adúltero. Por quê? Porque não tem vínculo matrimonial. Ah, mas está repetindo demais. Eu estou repetindo para vocês entenderem, gente. Porque a congregação também está repetindo há 50 anos a mesma coisa e vocês estão sendo enganados. Eu estou falando isso diante de toda uma sociedade jurídica. Tem juiz, advogado, promotor, delegado de polícia me ouvindo. Eu estou falando diante da lei. Quando você divorcia e casa de novo, você não é adúltero. E a congregação pega, então, aquele cara que era um canalha com a mulher se divorciou, casou de novo, está feliz. A congregação chama essa pessoa dentro da lei de adúltero e pega aquele cara que era um canalha ou vice-versa, pega aquele cara ou aquela mulher, teoricamente seria vítima de um adultério que não existe, e fala assim, você tem liberdade nele até para casar de novo, porque você é uma vítima do adultério. Pô, mas a pessoa se divorciou porque o cara não valia nada, a mulher não valia nada, o cara também não. A congregação exalta o canalha, que teoricamente é vítima, às vezes é vítima mesmo, né? Mas ele não pode casar de novo, não é que ele pode casar de novo porque a mulher caiu adultério. Ele pode casar de novo independente da mulher casar de novo ou não. Mas ele só pode casar de novo, tem que esperar a outra parte cair no adultério. E esse adultério não existe. Então a congregação trata os seus inúteis coleteiros, frequentadores que não são membros, eles tratam as pessoas com a lei do desquite e usa o nome divórcio. E trata as consequências jurídicas do divórcio com os efeitos da lei do desquite. Então tem muita gente que não está se divorciando. Tem muita gente que não está se divorciando na congregação por causa dessa lei que a congregação chama de divórcio. Não, a gente reconhece, nós aceitamos o divórcio. Mentira! Elas tratam o divórcio como sendo a lei do desquite. Porque o divórcio permite casar de novo dentro da lei. E quem se divorcia e casa uma vez, se divorcia, casa a segunda vez, ele não pratica adultério. Por isso, gente, que nos meus relacionamentos, quando eu fui morar junto, eu casei e me divorciei dentro da lei. Um dos relacionamentos eu fiz união estável com contrato reconhecido em cartório, paguei a taxa de registro. E agora com a Adriana Manha, vou casar o mês que vem, vamos casar no papel. Ela vai usar meu sobrenome Adão. E nós não somos adúlteros. Mas para a congregação, não importa o que aconteceu no casamento dela. O ex dela é um santo e ela é uma pecadora adúltera. Eu pergunto para vocês, por que a congregação faz isso? Para fazer de nós escravos com a mentalidade católica medieval, onde o Estado não é o Estado é a liderança religiosa. E eles inventam a lei como eles querem, separado da lei brasileira. É um para-Estado, é um Estado paralelo. A lei diz isso, nós falamos assim. Vocês vão ver de acordo com o que nós queremos. Sabe por que é feito isso, gente? Para manter vocês cativos dentro da igreja, sofrendo e justificar a palavra do consolo. Por isso que as pessoas estão sempre chorando, sempre depressivas, porque elas são proibidas de divorciar. 80% do povo da congregação é casado. E muito mais da metade, o casamento é uma fraude. Posso afirmar para vocês com certeza. Para quem acredita no diabo, a congregação cristã no Brasil é obra do diabo. E para quem não acredita no diabo,
a congregação cristã no Brasil é uma obra de bandidos.